Como o ultraparlamentarismo difere da dinâmica atual? Com o ultraparlamentarismo, teremos uma mudança na postura de voto e essa mudança vai ter implicações na reestruturação do papel do Estado na sociedade. Essa reorganização se fundamenta em três pilares fundamentais: governo pelo fluxo, fluxocracia, a implementação modular e a atuação única de municípios e governos estaduais. Vamos entender cada um desses conceitos. As propostas estão acompanhadas dos estudos e levantamentos de casos. Implementação modular. Ademais, visto que cada pequena alteração, cada linha, implica em conflitos no legislativo, demandando tempo e esforço parlamentar, devemos seguir o princípio da moderação e, por isso, reduzirei a necessidade de mudanças ao mínimo. Qualquer medida de alteração no governo levanta críticas e intermináveis discussões, frequentemente terminando em paralisia de análise. E esbarra em interesses particulares, muitas vezes não republicanos. Felizmente, muitas das propostas de alteração do Estado já foram postas anteriormente pela sociedade, e a sua aplicação se dá de forma modular. O conceito de modelação para ultraparlamentarismo é entender que cada uma das alterações necessárias no fluxo do Estado pode ser feita de maneira independente das demais. A partir do momento que partirmos da ideia de que podemos alterar pequenos pontos de forma gradual, nós evitamos atalhos revolucionários e radicalismos que frequentemente criam mais os problemas do que as soluções. Dessa forma, a rankerização do voto seleciona candidatos que, dentre uma miríade de posições, mais contribuem para o ultraparlamentarismo e penaliza aqueles que mais se afastam. Com o princípio da modulação, estabelece-se que a implementação de uma organização ultraparlamentarista, que se dá em pequenas vitórias de grupos, candidatos e partidos diversos, unindo agentes, muitas vezes, que não têm coesão para se sentar juntos e na mesma bancada. Do princípio também se deriva que mudanças bruscas, revolucionárias ou radicais de candidatos messiânicos e grupos violentos nunca entrariam em sintonia com as ideias defendidas pelo ultraparlamentarismo. Quando discutimos como nos organizamos como sociedade, não podemos deixar de comentar uma atuação diretiva, tratando de temas muitas vezes locais ou regionais, de obras e projetos de modernização. Até o momento que discutimos a política como é dada em sala de reunião do Legislativo, atuação soft. O terceiro princípio deixará mais claro por que não me evito discussões de demandas locais, que apesar de serem mais visíveis no cotidiano do cidadão comum, se transformam em discussões no mínimo enfadonhas. Atuação única de municípios e estados. O segundo pilar do ultraparlamentarismo é a atuação única de municípios e governos estaduais. Durante todo o nosso percurso aqui, discutimos formas de levar em consideração o comportamento de agentes e dos eleitores, as consequências indesejáveis que recompensam práticas disfuncionais e como, alterando estímulos, podemos reorientar essas práticas para uma atuação mais eficiente. A atuação única parte do princípio de que municípios e governos estaduais devem executar somente uma função. Apesar de ser estranho ao senso comum, a ideia de que, dos diversos temas discutidos sobre serviços públicos, a atuação em um único tema não deixaria um vácuo em outras áreas importantes. A atuação única ajuda a população a ter critérios claros de avaliação do desempenho de um governo ao final do mandato. Para visualizar como a atuação única afetaria a tomada de decisão, precisamos retornar ao nosso exercício hipotético de comportamento de agentes políticos, dessa vez examinando os critérios de escolha do eleitor. Vamos fazer outro modelo de determinação do comportamento político. Segundo modelo, avaliação de temas em eleição.
Hoje, a eleição é disputada entre candidatos que discutem N temas. Desses temas, cada eleitor tem alguns assuntos que atraem mais a sua atenção e tem maior poder de determinação no seu voto. Como a avaliação é subjetiva, o eleitor faz uma projeção do que ele imagina que aconteceria com o governo eleito e faz também uma segunda projeção do que o eleitor imagina que os candidatos pensam sobre o mesmo assunto. Vamos retornar ao gráfico exposto anteriormente, dessa vez de forma prática, atribuindo um número aos valores acima. Nesse caso, vamos supor que, com o tempo de discurso limitado, o candidato deve distribuir o seu tempo e peso entre os temas, atribuindo um valor para cada tema, que somados totalizariam 100 pontos. O eleitor, por sua vez, repete o processo julgando um peso para cada tema de acordo com suas prioridades. O gráfico acima representa a ponderação de valor do voto de 2 eleitores para 2 candidatos, levando em consideração 8 temas, cada tema valorizado, isto é, com determinação de valor subjetivo. Vamos ver como cada candidato e eleitor se posiciona nos temas. Enquanto o candidato 1 tem uma plataforma mais equilibrada, o candidato 2 tem como principal bandeira o tema da educação. Já nos eleitores, enquanto o eleitor 1 se foca principalmente à educação e cultura, o eleitor 2 se atenta em mais temas. Com muitos temas em uma eleição, torna-se mais visível a dificuldade de valorar o voto como instrumento de punição/recompensa. Em campanhas reais, os candidatos tratam de mais assuntos dos que os 8 expostos acima como exemplo. No caso exposto acima, candidatos com bandeiras de meio ambiente, segurança e justiça, infraestrutura ou equilíbrio fiscal não teriam nenhuma chance de saírem vitoriosos na eleição. Resolvendo o gráfico acima com valores reais, devemos em primeiro momento ponderar o valor que o eleitor 1 e 2 atribuem a cada um dos temas levantados em campanha dos 2 candidatos. Multiplicando o valor atribuído pelos valores projetados pelos candidatos, encontramos um valor de afinidade. Na tabela abaixo, vemos a afinidade de cada uma das relações. Relação eleitor 1 com candidato 1, 20,5. Relação eleitor 1 com candidato 2, 22. Relação eleitor 2 com candidato 1, 20. Relação eleitor 2 com candidato 2, 21. Os valores acima são unicamente ordinais. Isso significa que ter 40 de afinidade não significa que o eleitor tenha o dobro de afinidade de 20, mas unicamente que prefere o primeiro candidato ao segundo. No caso acima, os 2 eleitores votariam no candidato 2 pela base de propostas em educação. Também no caso exposto, qualquer bandeira que saia do eixo de maior atenção, saúde e educação, ficaria fora da janela eleitoral de candidatos viáveis. O modelo exemplifica como o eleitor racional determina o seu voto em uma eleição com muitos candidatos e muitos temas. É relevante fazer um adendo quando escrevo sobre o eleitor racional. Por mais que pareça contraintuitivo, a racionalidade não significa um cálculo frio e consciente do eleitor, mas uma construção que o eleitor faz ao longo do tempo, em que se reflete sobre o seu voto e sujeito. Como o gráfico acima leva em consideração a percepções de eleitores e a projeções de candidatos. Esse modelo de eleitor racional na decisão do voto no executivo é de longe superior às outras alternativas. Um outro modelo seria supor que o eleitor se comporta de forma completamente aleatória na urna. E uma segunda alternativa seria a escapista resposta de que a valoração de candidatos é inconsciente. A terceira alternativa seria esperar que o eleitor vote segundo sua classe social ou demográfica. Isso se mostra falso a cada nova eleição. Ainda assim, o voto subjetivo no executivo não é algo que defendo de forma alguma, e a base do ultraparlamentarismo se firma exatamente em seu oposto. Nosso objetivo é ter como base na fundamentação de métodos quantitativos de avaliação de um governo um voto racional, aplicando o modelo à atuação única de municípios e estados. O
O exercício hipotético exposto acima é um desvio da explicação do conceito de atuação única, mas não foi de forma alguma incluída de insignificante. A avaliação do voto é fundamental para entender por que uma mesma esfera de governo, municipal, estadual ou federal, não deveria se aventurar em diferentes serviços públicos. Diante de muitos temas, o eleitor perde a capacidade de utilizar o seu voto como forma de punição/recompensa do agente político. Reduzindo as funções dos municípios e dos governos estaduais a um único tema, a avaliação fica bem mais simples. O eleitor vota no governo se aprova a continuidade do que foi feito naquele tema, ou vota em uma das alternativas de oposição se não concorda na forma como o tema foi tratado pelos governistas. Qual deveria ser a função única dos municípios e dos estados? Agora, para demonstrarmos de onde surge o princípio de atuação única, devemos retornar ao papel fundamental do Estado. Dos vários temas que se discute durante períodos de eleição, podemos citar saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte, pavimentação e etc. Habitação, assistência social, esporte, dentre outros. Delimitaremos os temas essenciais ao Estado como aqueles que, apesar de serem demandados por toda a população, só podem ser ofertados pelo governo. Dos temas citados acima, somente 2 são de funções essenciais do governo: segurança e infraestrutura. Não é difícil concluirmos que se os municípios e os estados só deveriam cuidar de um tema cada, e os temas essenciais do Estado são segurança e infraestrutura, essas funções deveriam ir cada uma a uma esfera diferente de governo. Antes de continuarmos a desenvolver o princípio de atuação única, preciso enfatizar que os demais temas não serão deixados de forma alguma de lado, mas tratados no principal pilar do ultraparlamentarismo. Retornando ao princípio de atuação única, precisamos definir qual função, segurança ou infraestrutura, ficaria como responsabilidade do município e qual ficaria como responsabilidade do governo do Estado. Mais uma vez, precisamos analisar como organizar o Estado de acordo com as expectativas de comportamento dos agentes, interagindo entre si e respondendo a estímulos uns dos outros. Nessa simulação, gostaria de levantar 2 pontos para demonstrarmos a divisão. O primeiro ponto, no fundo, não faz sentido, e o segundo ponto tem um real poder de definição. O primeiro ponto, na delimitação entre função segurança/infraestrutura, entre poder municipal/estadual, se foca no orçamento. Pode parecer natural alocar uma função que demanda maior orçamento para a esfera que detém o maior orçamento, mas esse atalho se mostra falso. No longo prazo, as funções do Estado se ajustam ao orçamento público, mas no curto prazo, como que em analogia a um momento constituinte, o orçamento do Estado é planejado para as funções que ele vai desempenhar em sociedade. O ajuste será mais discutido à frente e condicionamos com mais detalhes como o orçamento é planejado para atender às funções. Agora, vamos para o segundo argumento e, para isso, vamos fazer um novo modelo para definir qual esfera deve ser elaborada por cada uma das funções. Vamos partir do princípio de que muitos políticos não têm os, entre aspas, motivos republicanos. Na visão do município, ele sempre vai ser governista em seu território, mas o Estado pode ou não ser aliado com o município. É evidente que em qualquer das unidades federativas, pelo menos um município vai ser de oposição ao governo do Estado. E sabemos que isso pode afetar o repasse de recursos ou a oferta de serviços públicos entre eles. Dessa forma, temos 2 alternativas. A primeira, entre segurança em um município com infraestrutura em estado de oposição, ou a segunda, infraestrutura em município com segurança em estado de oposição. Para solucionarmos esse problema da melhor divisão, podemos usar a ferramenta da teoria dos jogos. Vamos arranjar todas as possibilidades e avaliar os resultados de cada combinação. Primeiro,
sendo aliados tanto o município com infraestrutura ou segurança, quanto o Estado com infraestrutura ou segurança, não haverá diferença, e todos os serviços serão ofertados adequadamente. Agora, supondo que o governo do estado é de oposição e o município controla a segurança, ele vai garantir policiais com ruas esburacadas. Invertendo com o município controlando a infraestrutura, ele vai garantir ruas asfaltadas em uma cidade com menos policiais. Aparentemente, nos encontramos em um jogo sem saída. Não importando qual função seja de cada esfera, um dos serviços estaria em falta. Mas agora, mantendo o jogo anterior de governo do estado em oposição e o município com uma das funções, podemos ter uma saída ao impasse estabelecido. Garantindo uma distribuição mínima da oferta de serviços do estado em cada município, podemos resolver o impasse demonstrado acima. Com a garantia da distribuição mínima, o jogo que criamos vai mudar. Agora, temos duas opções. Primeira opção, o governo do estado pode ser obrigado a garantir um efetivo mínimo de policiais em cada município, ou, segunda opção, o governo do estado pode ser obrigado a repassar um valor mínimo de recursos para obras de infraestrutura em cada município. Entre as duas funções, segurança ou infraestrutura, a única que pode ter garantia mínima de oferta sem adicionar uma nova função ao município é a segurança. Dessa forma, para demonstrarmos a atuação única de municípios e estados, precisamos dispor o município como um único responsável pela infraestrutura, enquanto o governo do estado deveria ser o único responsável pela segurança pública, garantindo um efetivo mínimo em cada prefeitura. Antes de concluirmos o segundo pilar do ultraparlamentarismo, é necessário fazer um adendo à atuação única dos governos dos estados como responsáveis pela segurança pública. Ainda que o efetivo policial seja mantido pelo Estado, a criminalidade muitas vezes toma proporções pluriestaduais, afetando mais de uma unidade federativa ao mesmo tempo, muitas vezes não contíguas. Nesses casos, é comum ver eleitores demandando uma ação do governo federal sobre segurança pública, adicionando ainda mais um tema à já vasta lista de temas que a União é responsável por cuidar. A atuação da União na segurança pública não é só desnecessária, como se tornaria um problema. Com vasto território e os governos estaduais responsabilizados pela segurança, a União pouco se dedicaria a mais uma fonte de preocupações e notícias geralmente impopulares. Dentro do binômio que definimos, os estados podem combater o crime entre unidades com um órgão de atuação conjunta e financiamento compartilhado. Concluindo, no modelo atual de campanhas eleitorais com diversos temas, um governo, mesmo negligenciando um tema de baixo poder de determinação do voto do eleitor, como saneamento básico, conseguiria se reeleger com base em obras em temas de maior visibilidade, como saúde ou educação. Da mesma forma que em temas de maior visibilidade, se a metade do eleitorado em uma eleição majoritária apoiar um candidato pela sua atuação na segurança, o candidato seria reeleito ainda que seu governo tenha sido sofrível em todos os outros temas. Para o eleitor, diante de muitos temas, acaba se perdendo a principal função cumprida pelo voto, em uma eleição ao executivo, de punir candidatos que não atendem às demandas da população e recompensar os candidatos que apresentam melhores propostas. O problema se aprofunda pelo fato de hoje muitos serviços públicos serem compartilhados entre governos municipal, estadual e federal. Sem definir claramente que esfera é responsável pelo serviço, a população é deixada no vazio e surge um sentimento difuso de que, entre aspas, todos são corruptos. Desorientado, com estímulos desalinhados e sem conseguir montar a figura de como suas ações repercutem no sistema eleitoral, o eleitorado fica à mercê dos candidatos messiânicos, que prometem soluções simplistas ou revolucionárias para problemas que são muito mais complexos. Esse sentimento de vazio e a confusão que os eleitores sentem não surge ao acaso, mas sim de um modo de votar e avaliar o comportamento político que conduz a metas inalcançáveis.
Governo de fluxo. Esse modelo imprevisível de governo é impossível de ser acompanhado pelo eleitor. É pela proposta de entender o governo como uma tecnologia previsível e ao controle do povo que propõe o terceiro e principal pilar do ultraparlamentarismo. O governo de fluxo, fluxocracia. O governo de fluxo se fundamenta na percepção que a principal função do Estado na sociedade não se dá efetivamente pela oferta do serviço público, mas na realocação de recursos de forma socialmente responsável. Isto é, o papel do governo em uma sociedade não é ser um gerente de escolas, hospitais e empresas públicas, mas de garantir que todos, independente de renda, tenham acesso a escolas, hospitais e empresas. O governo, como fluxo, transfere o papel do Estado de um gerente para se tornar um alocador de recursos. Hoje, o governo já mantém algumas funções a partir de uma perspectiva de alocação de recursos no lugar de uma atuação direta do Estado. Mas o que proponho é nova forma de encarar a alocação, colocando-a como centro do papel social do governo. E essa mudança demanda uma visão diferente do que os eleitores estão acostumados a pedir do Estado. Assim como os outros temas aqui abordados, o governo de fluxo também segue princípios e sua efetivação se constrói em etapas. Nosso objetivo na fluxocracia é montar a máquina do governo de forma que ela possa operar sem a necessidade de constante atuação e planejamento dos políticos. Estruturar o governo de forma que ele funcione sem a necessidade tão intensa da vontade política é, em sua essência, tratar o governo como uma tecnologia que serve a garantir a liberdade e o bem-estar das pessoas. Entender a atuação de Estado como movimentador de recursos exige tratarmos de um assunto abominado pela maioria dos eleitores: orçamento público. As contas públicas representam a antítese do desejo dos eleitores. Enquanto em campanha discutimos o que queremos e o querer movimentar muito entusiasmo da população, as contas públicas tratam do que efetivamente podemos fazer. Falar de contas públicas é, antes de tudo, falar dos desejos que não podemos atender. Seguindo a analogia utilizada acima, o governo com um orçamento desequilibrado se comporta como uma máquina desregulada, exigindo que seu funcionamento seja revisto o mais rápido possível de forma a estabilizar seu papel social. Dessa forma, o primeiro momento para a construção de um governo de fluxo se dá pela eliminação do déficit orçamentário, o que significa o fim do endividamento do governo. Gastos devem ser iguais à arrecadação. Depois de equilibrar o orçamento, precisamos controlar a projeção de gastos futuros do governo para que se mantenham abaixo da expectativa de crescimento da economia no longo prazo e reajustar anualmente os gastos fixos do governo pela inflação e os gastos com serviços sociais pela inflação mais crescimento da população. Resumindo o economês, deve-se ajustar os gastos do governo de forma que o orçamento possa ser reproduzido para os anos seguintes, ad infinitum. Da reprodução ad infinitum, parte-se a segunda propriedade da fluxocracia, o automatismo do governo. Pela estabilização do orçamento e sua possibilidade de reprodução, o governo pode funcionar independentemente de ajustes constantes. Com a autocondução, o Estado passa a funcionar como que em um piloto automático, recolhendo impostos e repassando para o financiamento de serviços públicos, mesmo sem ativamente projetar novas obras e tocar a construção de escolas e hospitais. Esse automatismo do governo, de forma alguma, implica em uma visão mecanicista do Estado, como veremos adiante. O conceito também traz relações de sinergia com o parlamentarismo. Depois de ajustado, a capacidade de funcionar independentemente da necessidade de constante planejamento dos governantes oferece tanto uma vantagem ao modelo e uma resposta a um dos principais pontos de crítica ao parlamentarismo. Vamos ver um caso prático.
Em um caso recente na Espanha, a dificuldade de montar um governo deixou os espanhóis sem liderança durante 10 meses. Em um pequeno desvio, com uma máquina equilibrada, as condições do país melhoraram depois do impasse. O orçamento do ano anterior seria repetido para o ano seguinte. Recursos fluíam para os ministérios e os serviços públicos continuavam funcionando. Para o leitor que chegou até esse ponto, talvez você não se surpreenda. Depois de fixadas as condições certas, mesmo sem a influência diretiva dos políticos, a economia da Espanha deve crescer mais. O crescimento do país mediterrâneo foi inclusive superior ao de países como a Alemanha, França e Estados Unidos em 2016. No caso dos Estados Unidos, o exemplo se mostra pela situação inversa. Sem as condições para funcionar de forma autônoma durante o impasse que paralisou o governo americano em 2013, teve como resultado consequências desastrosas, como pilhas de lixo que deixaram de ser coletadas. Famílias de baixa renda perderam acesso à saúde e funcionários públicos ficam sem salários. Sem o devido cuidado, o governo pode se tornar mais próximo de uma máquina analógica do que uma máquina com inteligência autônoma, e os resultados para a coletividade podem ser desastrosos. A automatização do papel do Estado não se limita à estabilização do orçamento. É preciso substituir um modelo que exige a atuação direta de governantes, como gestores dos serviços públicos, por um modelo que garanta o acesso da população a serviços essenciais por ação indireta do Estado. Propostas para garantir a todos, independente de renda, o acesso a serviços de saúde e educação serão abordados com mais detalhe na parte 2. O Estado passa então a se revelar em uma nova abordagem. Seus princípios básicos se mantêm os mesmos de promoção da liberdade, a defesa da democracia e a garantia de acesso a serviços básicos. Sua atuação, porém, se dá de forma significativamente distinta. O lugar de um Estado gestor, dono de escolas, empresas e hospitais, dá espaço para um Estado que tem como objetivo principal a garantia da inclusão, independente da renda, e a regulação da economia a serviço do bem-estar de seus cidadãos. A construção dessa estrutura traz em si o conceito já abordado de voto por rankerização, equilibrando todos os temas sem perder a objetividade. Concluindo o terceiro ponto na construção de um automatismo, devemos retornar nossa atenção ao fatigante tema de orçamento. Depois de estabilizado e com novas medidas focadas em uma atuação mediada do governo, devemos nos voltar para um conceito final, a fluxocracia de equação nacional. A atuação remota do governo transfere os seus resultados de exercício do subjetivo, entre aspas, levantamento de conclusão de obras, para um olhar objetivo e quantitativo de realocação de recursos. Pela quantificação, dá o papel dos programas sociais, nos permite a elaboração de estudos de eficiência e eficácia, construído por etapas uma equação nacional do orçamento do governo. Equação esta que terá o papel de uma nada de leme, intermediando entre a avaliação do eleitorado e a movimentação de que serviços devem ser contemplados. A elaboração de uma estrutura para a equação nacional, mais uma vez, pode ser feita pela construção a priorística de funções do Estado. Antes de tudo, precisamos definir o teto dos gastos, como partimos no princípio acima de que o governo não deveria funcionar em déficit orçamentário. Podemos partir do conceito de que gastos do governo devem ser iguais ou menores do que a arrecadação. Também definimos que os gastos devem ter o reajuste igual ou menor ao crescimento da economia a cada ano. Mais uma vez, antes de prosseguirmos a construção da equação, devemos nos lembrar de que todos esses compromissos são quantitativos, logo, possíveis de serem avaliados objetivamente. Nível adequado de arrecadação. A arrecadação, por sua vez, segue princípios próprios. Definir um nível ótimo de arrecadação de impostos em um país não é uma tarefa fácil e, de forma alguma, buscaria abarcar todo o tema somente com uma seção de um capítulo, mas podemos delinear alguns pontos para nos guiar em o que deveríamos fazer, ou pelo menos o que deveríamos evitar quando o tema é tributação. Um conceito que podemos lançar mão ao tratar de tributação é a curva de Laffer.
coloquialmente mais usada para tratar do que não devemos fazer do que efetivamente o que deveríamos fazer. O conceito da curva de Laffer traz o nome do economista que desenvolveu, através de modelos econométricos, uma previsão de quanto o governo arrecadaria a cada ponto percentual de arrecadação. Através do modelo de Laffer, demonstrou que o valor arrecadado em primeiro momento cresce até atingir um ponto máximo, chamado de ponto ótimo, para em seguida decrescer. Na prática, o conceito mostra que existe um limite para os impostos do governo e que, passado desse limite, ainda que políticos aumentem os impostos, a arrecadação total será menor. Com muitas divergências sobre métodos e resultados, trago os achados de autores que determinaram que o valor máximo de impostos na curva de Laffer se encontraria próximo de 33% do PIB. Em 2016, no Brasil, se situava em torno de 33,4% do PIB, entre aspas, cabalisticamente, colocado no topo da curva de Laffer, com arrecadação bruta acima de 2 trilhões de reais em valores correntes em um PIB de 6,267 trilhões de reais em valores correntes no ano de 2016. A Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, surge para reunir e elaborar políticas econômicas defendendo valores de democracia representativa e economia de mercado. Hoje, a organização reúne 34 membros permanentes, com países em sua maioria de renda alta como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido e Portugal, dentre outros. A média de carga tributária da OCDE em 2014 estava em 34,2%, também próxima do número cabalístico definido acima. A organização aponta ainda que, enquanto a carga tributária dos países da OCDE se manteve praticamente estável nos últimos anos, de 33% em 1990 para 33,8% em 2010, a carga tributária no Brasil se mantém em trajetória de crescimento, aumentando de 28,2% em 1990 para 36,6% em 2014, e que o Brasil tem maiores impostos sobre bens de consumo, 39,1% contra 20,5%, enquanto os países da OCDE costumam tributar mais renda e a folha de pagamentos. Ainda segundo a organização, Brasil e Argentina estão empatados como países de maior carga tributária da América Latina. Também podemos ver números diferentes para a carga tributária e para a arrecadação em percentual do PIB. Autores desenvolveram modelos diferentes para determinar o valor máximo da carga tributária. Pela que expomos acima, podemos situar a carga tributária máxima do Brasil em torno de 35% do PIB, que, com o Produto Interno Bruto de 2016, seria de 613 bilhões de reais, ou seja, 35% de 1 trilhão e 751 bilhões de reais, em valores constantes. Para a construção da equação nacional, usaremos como base esse valor de 35%. Pela carga tributária, sabemos qual é o limite dos nossos gastos. Agora precisamos desmembrar para onde iriam os 613 bilhões arrecadados. Antes de mergulharmos nas contas nacionais, vamos construir o que deveria ser levado em consideração na equação nacional. Primeira equação nacional: arrecadação igual a gastos. Na primeira equação acima, supomos que os gastos dos governos serão sempre idênticos à arrecadação. Podemos supor que, além de funcionar sem déficit orçamentário, o governo decida pagar a própria dívida, superávit orçamentário. Nossa equação então seria: segunda equação, levando em conta superávit orçamentário, arrecadação igual a gastos mais superávit orçamentário. Precisamos agora desmembrar os gastos do governo em suas diferentes funções, começando pela própria estrutura do Estado, sendo a estrutura do Estado seus 3 poderes e toda a estrutura administrativa das autarquias. Terceira equação, levando em conta a estrutura do Estado: a arrecadação igual a gastos mais superávit orçamentário, gastos igual à estrutura do Estado.
Agora, precisamos adicionar os serviços públicos que o Estado deverá ofertar. Para isso, por simplificação, irei desmembrar os gastos sociais do governo em saúde, educação e previdência. Mais adiante, vamos levar em consideração outros gastos sociais na equação. Quarta equação. Levando em conta gastos sociais do governo como saúde, educação e previdência. Arrecadação igual a gastos mais superávit orçamentário. Gastos igual estrutura do Estado mais saúde mais educação mais previdência. Cada um dos termos da equação será estudado em detalhe ao longo dos próximos capítulos. Nesse momento, precisamos entender que os gastos do governo, na sua atuação indireta, garantem um caráter objetivo e quantitativo, tanto na execução das políticas quanto na formulação pelo legislador. De forma alguma, busca-se determinar unilateralmente como deveria ser gasto o dinheiro, mas dar início a uma discussão em direção de construir uma única equação nacional que equilibre e se autoajuste às demandas da população e à capacidade orçamentária do Estado. Conclusão, para resumir de forma simplificada. Ultraparlamentarismo é uma forma de entender o voto de maneira objetiva, ranqueada e quantitativa, levando em consideração o comportamento de agentes políticos entre si e com agentes externos na tomada de decisão, valorizando a atuação indireta do Estado na garantia de acesso do povo a serviços sociais e a automatização do poder executivo por mecanismos de estabilização orçamentária e equações nacionais autoajustáveis. O ultraparlamentarismo também se destaca das demais ideologias por conter, dentro do mesmo sistema, início, meio e fim. Seu corpo teórico identifica a raiz do problema, propõe uma solução e acompanha objetivamente se estamos nos distanciando ou aproximando do fim ideal. Esse início, meio e fim se refletem em seus princípios fundamentais. Início, voto por rankerização. Meio, atuação indireta. E fim, avaliação de desempenho. Nos próximos capítulos, entraremos em detalhes sobre o papel do Estado na ordem social, aprofundando o modelo em saúde, educação e superação da pobreza. Ao final, nos apêndices, discutiremos outros temas relacionados à política, economia e sociedade. Antes de continuar, verifique se você entendeu como a organização ultraparlamentarista se dá em etapas graduais, que sua atuação é fundamentalmente distinta da atual, priorizando o papel indireto do Estado e quais são os princípios fundamentais desse modelo. Relembre os conceitos abaixo: comportamento racional de políticos e eleitores, atuação única, implementação, governo de fluxo, fluxocracia e equação nacional.